Na história de Portugal não faltam incógnitas, enganos e boatos que se foram moldando ao longo dos tempos. Nesse processo houve casos em que o mito acabou por superar o registro factual. Os exemplos mais notórios são os de Dom Afonso Henriques e de Dom Sebastião. Os estudos científicos dos restos mortais de figuras históricas portuguesas só começaram há cerca de 2 décadas. A abertura do túmulo de Dom Afonso Henriques esclareceria com certeza a identidade do primeiro rei de Portugal. E no dia em que for aberto o túmulo de Dom Sebastião, teremos respostas para o mito do sebastianismo. Os ramos mais recentes da ciência poderiam ajudar-nos a encontrar respostas em questões para as quais não temos documentação histórica. 2 dessas incógnitas são as populares figuras míticas do rei fundador de Portugal, Dom Afonso Henriques, e de Dom Sebastião, que foram forjadas com o passar do tempo. Mas é importante considerar que essas memórias foram quase sempre construídas em épocas posteriores e refletem as prioridades e as conveniências da elite de cada tempo histórico. Dom Afonso Henriques e Dom Sebastião estão intimamente ligados, tanto pelo mito como por uma espada. A figura mítica de Dom Afonso Henriques forjou-se com o passar do tempo. Utilizando métodos sobretudo artesanais, o ferreiro Carlos Norte forja réplicas de espadas da época do primeiro rei de Portugal. Se eu lhe pedir para fazer uma réplica de uma espada do Afonso Henriques, faz-me uma, Carlos Norte? Sim, faço, claro. Já fez? Já fiz uma réplica do mito e já fiz algumas parecidas com a época. E pega em que documentos para encontrar o que seria a espada de Dom Afonso Henriques? Há muita literatura e muito desengano, não é? Há muitos equívocos nessa matéria, não é? Desenhos e gravuras da espada só existem a partir do século XV. Por isso, aqueles 300 anos para trás não existe nada. Não se sabe bem exatamente como era. Isto seria uma O que espada se usava mais próxima daquela entre o século que XII e o século XIII, Henriques. sim. Muito próxima do quase de certeza que se usava na época. Com as guardas mais direitas. Com as guardas mais direitas. Poderia ser gravada, poderia ter a guarda maior, poderia ter a guarda ligeiramente curvada, mas duvidamos que dessa volta completa. Sim. Como está no Porto. Podemos assumir, portanto, que esta talvez seja a espada mais aproximada de Dom Afonso Henriques, ou pelo menos da época de Dom Afonso Henriques. Embora curta, não é? Sim, embora seja curta. Sim. Mas as curtas eram preferidas às espadas longas. Porquê? Existe muito esse mito da espada longa, mas a espada longa vai pesar mais e torna-se muito mais lenta no manejo, não é? E isso torna-se mais perigoso numa luta corpo a corpo, não é? Esta tem já a guarda um pouco mais curva. Esta tem uma guarda mais trabalhada. É uma curvatura que... Isto também dependia muito do ferreiro que as fazia e do nível de qualidade do ferreiro, do nível de trabalho dele, não é? Do gosto, da estética. A réplica que fez de uma espada aproximada... Do mito da espada. Da réplica de um mito. Era uma espada maior. Sim, enorme. Muito maior. Cerca de 1,80 m e pesava cerca de 8 kg. O que não era de certeza manejável. Sim, era bem difícil de empunhar. As únicas espadas que se encontram na história desse tamanho já é muito mais tarde e eram espadas de montante para ser usadas a cavalo, que só se usavam quando se caía do cavalo, para defesa contra outros cavalos. Em todo caso, as guardas fechadas não eram comuns no século XII. Não era comum. Não existiriam. Só mais tarde é que começaram a ter as guardas. No século XIV, XV é que começaram a aparecer as guardas encaracoladas e a que está no Porto tem as guardas curvas. Tem as guardas curvas, exatamente. O que faz supor que provavelmente é uma réplica que não é exatamente fiel à época. Exato. Poderia ser ou de um rei tardio, porque
Dom Sebastião pode ter tirado a espada de outro rei dos antepassados dele, do século XIII, XIV, onde já se usava a espada curvada para prender a lâmina do adversário. Porque não tem lógica, naquela altura, aparecer uma espada com isso, quando isso só apareceu 200 e tal anos depois. Não é? Reza a lenda que Dom Sebastião terá ficado visivelmente impressionado com os túmulos dos seus antepassados. A carta escrita pelo rei em Lisboa a 14 de março de 1578 especifica: desejo levar nela a espada e escudo daquele grande e valoroso primeiro rei deste reino, Dom Afonso Henriques, porque espero em Nosso Senhor, com estas armas me dê as vitórias que el rei Dom Afonso com elas teve. Na biblioteca da Universidade de Coimbra existe o facsímil da carta original que Dom Sebastião escreveu ao prior de Santa Cruz. Isto é a carta em que Dom Sebastião, o Dom Sebastião, está assinado rei. Rei, que é Dom Sebastião, em que ele pede para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra que lhe enviem a espada e o escudo de Dom Afonso Henriques. E Dom Sebastião estava convencido que ela era um talismã, mas não foi talismã, sabemos. Não foi, porque não Correu chegou mal. a ir para o campo de batalha, segundo dizem as crónicas, mas há que desconfiar muito destas crónicas. Eram São fantasiosas, em alguns fantasiosas e reconstituem conversações, como se estivessem tenha registado lá hoje. a não tomar é? nota ou a gravar. Segundo diz, ele deixou na embarcação, onde viajava, e ficou esquecida. De acordo com a crónica dos cônegos regrantes de Dom Nicolau de Santa Maria, a espada saiu do mosteiro de Santa Cruz e nunca mais voltou. Porém, como estava determinada a última ruína desta coroa, não permitiu a providência que fosse vencida uma espada sempre vitoriosa, ficando por esquecimento na armada em que el rei navegou para a África. Há uma grande ligação entre o Dom Sebastião e o Dom Afonso Henriques. O Dom Sebastião sempre teve um culto por lugares e pessoas que ele considerava que tinham um certo prestígio no passado, grandes guerreiros. Queria se equiparar ao fundador da É, nacionalidade. portanto, ele quando vai a uma viagem ao Algarve, ele vai ao Campo de Ourique, que se pensava que era o Campo de Ourique, e vai lá e põe um pequeno arco de triunfo e nem deixa o cavalo pisar aquele chão porque o acha sagrado. Vai aqui ao convento de Santa Cruz de Coimbra porque quer ver o túmulo do Dom Afonso Henriques, como aliás foi ver os túmulos de outros reis na batalha em Alcobaça. Depois há um testamento dele, que parece que é apócrifo, em que ele faz várias exposições finais, e uma das exposições que põe, que tem muito a ver com ele, é que quer ser enterrado ao lado do... Se morrer, quer ser enterrado ao lado de Dom Afonso Henriques. Claro que isso não aconteceu. Não aconteceu. Aliás, alguém viu Dom Sebastião morrer? Temos algum testemunho presencial da morte de Dom Sebastião? Ninguém viu ele morrer. Várias sobreviventes que fizeram relatos sobre a batalha, mas estavam em posições diferenciadas, nem todos assistiram à suposta morte do rei ou aos Há algum últimos... que tenha testemunhado os últimos instantes de Não Dom há Sebastião? Os únicos que podiam ter testemunhado eram portugueses. E eram fidalgos, cavaleiros. E, segundo os códigos de honra da altura, não se pode dizer que viu morrer o rei. Porque a obrigação de um cavaleiro é defender até à morte do rei, não é? E portanto, nunca ninguém disse que viu morrer o rei, isso nem pensar. Em todo caso, há um corpo e o corpo foi O corpo, alegadamente tal corpo reconhecido. foi reconhecido, estava nu. E já estava muito inchado, já estava muito deformado. Isso já foi uns dias depois da batalha? Foi um dia depois da batalha. E estavam vários fidalgos, 2 ou 3 recusam-se ver, mas outros dizem que sim, que é o Dom Sebastião. Foi sepultado e que foi entregue depois, foi só mais tarde, levado em para dezembro. Ceuta. Foi levado para Ceuta. Temos algum documento que Temos comprove isso? o auto de entrega, que é de, penso eu, dezembro de 1578, portanto... É aquele documento que está em Valladolid, É o que está em Simancas. em Simancas, é. Esse corpo é aquele que estará agora no Mosteiro dos Jerónimos. Sim, é. Isso é verdade, isso não há dúvida. Sim. E que, a ser verdade, que é Dom Sebastião... Agora, se realmente as asadas que estão lá são de outro desgraçado qualquer, digamos... Aí perpetuava o mito. Perpetuava o mito, eu continuava sempre a pensar. Arranjaram um para colocar ali, não é? Porque é um facto que de Filipe II interessava levar a morte de Dom Sebastião, para ele poder depois tratar do processo de candidatura ao trono de Portugal, não é?
No Arquivo Geral de Simancas, em Espanha, existe a ata da entrega do cadáver de Dom Sebastião, em Ceuta. Tem a data de 10 de dezembro de 1578. Muitos fatores contribuíram para que se gerasse um clima de incerteza em torno da morte de Dom Sebastião. A espada que o rei supostamente levou para Alcácer Quibir foi retirada do túmulo de Dom Afonso Henriques. Atualmente está exposta no Museu Militar do Porto. Esta é realmente a espada de Dom Afonso Henriques, professor Mário Barroca? Não, esta não é a espada de Dom Afonso Henriques. Para alguns autores é a espada de Dom Afonso Henriques, eu creio que não é a espada de Dom Afonso Henriques, não é o original. O que é que ela tem que lhe faz pensar que não é a original? Há dois aspectos a focar. Por um lado é o percurso histórico desta arma e, em segundo lugar, é a tipologia, as características que ela tem. Não é uma espada que fosse característica do século XII? Não, não tem nenhum paralelo entre os muitos conhecidos em toda a Europa que tenha este tipo de solução. O que é que está ali de diferente? A lâmina é uma lâmina que tem um sangrador rasgado, portanto aquela É aberta, é aberta de um ligeiramente. lado ao outro, na base. As guardas, que é aquele elemento que separa a lâmina da zona do punho, que não são retas ou levemente arqueadas, mas são completamente enroladas sobre a lâmina em forma de voluta, o que segue uma tipologia que não é medieval ou é tardo-medieval. Aparenta as chamadas espadas de guardas portuguesas, que são umas espadas desenvolvidas na altura dos descobrimentos, século XV e século XVI. E depois tem um aspecto que eu acho que é fundamental, é que o punho, a zona onde é feita a apreensão da Parece arma, muito pequeno. é muito pequenino, tem 7 centímetros. Quer dizer, aquilo nem para a minha mão, ou para a nossa mão. Não dá. Não, uma mão normal precisa de uns 10 centímetros de punho para agarrar com força e portanto, esta é uma espada que nunca deve ter sido utilizada, é uma espada cenográfica. Quanto mais para um homem que se dizia ser um gigante com 2 metros. Também é uma lenda, não é? Mais um mito Sim. fundador, não é? Ele ser um gigante. Não sabemos verdadeiramente qual era a estatura do monarca. Em Mas, de todo qualquer caso, maneira, mesmo uma pessoa- mão normal precisa de uns 10 centímetros de punho para conseguir. E depois tem um pomo, que é aquela parte final, aquele disco, que é muito volumoso e muito leve. Portanto, não equilibra a peça. Ora então, se esta não é a espada de Dom Afonso Henriques, que espada é esta? É uma espada que estava sobre o túmulo de Dom Afonso Henriques. Sim. O que nós sabemos é que sobre o túmulo de Dom Afonso Henriques estavam pendurados 2 elementos fundamentais da simbologia do monarca, que era o pavês, ou o escudo de Dom Afonso Henriques, e a espada de Dom Afonso Henriques. A partir de 1578, Alcácer Quibir, até 1609, não há nenhuma referência à presença da espada em Santa Cruz. E é extraordinário que os monges de Santa Cruz, os cônegos regrantes de Santa Cruz, que registaram o pedido do monarca, a reunião em que decidiram emprestar ao monarca a saída da arma, não tenham registado o regresso da arma. Isso é extraordinário. Quando é que há um novo registro da presença da arma A partir de naquele 1609. local? A partir de 1609, volta a estar descrita uma espada, Período que é esta. filipino, ou seja, no período em que tínhamos em pleno os período- reis espanhóis a pleno governar período Portugal. filipino, o que é muito interessante porque isto quer dizer que as duas instituições que na Idade Média tinham preservado a memória histórica do reino, que era Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, em pleno período filipino começam a recuperar a memória histórica de Portugal como uma forma de resistência. Alcobaça escreve uma obra monumental que é a Monarquia Lusitana, que é um projeto de uma grande história de Portugal, numa altura em que Portugal tinha perdido a independência, e Santa Cruz está, no fundo, a recuperar os 2 grandes símbolos, que são os símbolos materiais da realeza de Dom Afonso Ou Henriques. seja, não sendo a espada de Dom Afonso Henriques, apesar de tudo, não deixa de ter valor histórico. Tem, pelo menos, um valor simbólico. E, portanto, é uma arma que tem o valor de resistência aos Filipes. Assim, não é uma arma autêntica do século XII, portanto, desse ponto de vista, eu creio que temos que desfazer esse mito, mas é uma arma que tem uma importância cultural, política e histórica muito grande. Esta espada tem esse valor simbólico. Tem esse valor simbólico. Quando os cônegos de Santa Cruz mandam fazer esta réplica, eles, no fundo, estão a substituir uma relíquia, que é uma expressão que eles próprios usam, uma relíquia que tinha sido perdida. Sempre se pensou que teria sido com essa espada que, no dia 25 de julho de 1139, Afonso Henriques derrotara o exército muçulmano, proclamando-se rei de Portugal.
São muitas as incertezas que rodeiam a figura de Dom Afonso Henriques, especialmente a mais emblemática das suas vitórias, a Batalha de Ourique. O historiador Mário Barroca insiste que devemos viajar até à minhota Vila Nova de Cerveira, na fronteira entre Portugal e Espanha. Quer mostrar-nos um vestígio que põe em causa a data oficial em que terá começado o reinado de Dom Afonso Henriques. Aquilo daquele lado já é Espanha. Daquele lado é Espanha, é Galiza. E esta fronteira natural é uma fronteira que vem desde o tempo da nacionalidade. Desde os tempos fundacionais, que é um espaço de fronteira, embora o Dom Afonso Henriques tenha tido várias vezes a chamada tentação galega. Fez várias incursões. Até aos anos 30, 35, 36, 39, fez incursões na Galiza. Um dos grandes mitos fundacionais é a Batalha de Ourique, que não se sabe muito bem onde é que aconteceu. É um dos grandes mitos. Esse de 1139. 1139. Curiosamente, a Batalha de Ourique, que nós não sabemos se foi batalha, pode não ter sido batalha, pode ter sido um fossado. Não sabemos onde é Ourique. Não sabemos onde é Ourique, portanto sabemos muito pouco sobre um dos mitos fundacionais da nacionalidade. Mas há várias lendas associadas a essa batalha, nomeadamente a de que Jesus Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques. Sim, mas isso é uma lenda que é criada no século XV, a partir da crónica de 1419. Até lá não se fala na aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques antes do início da batalha. E a ideia de que o Dom Afonso Henriques foi imediatamente aclamado rei depois dessa batalha corresponde ou vem de alguma fonte credível? É assim, os primeiros registros que há sobre Ourique não referem nada em relação à aclamação. Aliás, os primeiros registros referem uma batalha entre o Dom Afonso Henriques e um rei muçulmano. Aquilo que, a partir de determinada altura, as crónicas referem é que o Dom Afonso Henriques, antes de começar o combate, foi alçado rei, é a expressão que dizem, e a ser alçado rei pelos seus companheiros, pelos seus soldados, seria, segundo alguns autores, nomeadamente o professor José Matoso, uma aclamação. E a partir daí, a partir de 1139, temos documentos em que Dom Afonso Henriques já é considerado rei. A partir de 1139 temos documentos em que Dom Afonso Henriques se intitula rei. No entanto, eu gostaria só de voltar um bocadinho atrás só para explicar quantas dúvidas nós temos em relação a Ourique. Porque se Ourique fosse um fossado, quer dizer que é uma expedição ofensiva em território inimigo e era uma incursão predatória para saque. Se foi uma batalha, como outras fontes apresentam, seria algo de muito mais complexo. Para tentar conquistar território. Para conquistar território ou com uma outra envergadura. Aquilo que alguns autores tentaram ver em Ourique é que foi uma enorme expedição contra os campos de Sevilha e que, no regresso, o exército de Dom Afonso Henriques foi surpreendido pelas forças muçulmanas do rei Ismar e dos outros reis aliados. Aquilo que nós podemos adivinhar pela análise da documentação é que a chancelaria de Dom Afonso Henriques até julho está a funcionar regularmente com o rei a subscrever, portanto, documentos. O que nos parece indicar que o monarca realmente não se ausentou numa incursão tão longa até aos territórios de Sevilha e que, portanto, Ourique é uma mitificação. Como a própria extensão da empresa também levanta muitas dúvidas. Em todo o caso, temos a certeza que Ourique não era no Minho, esse da batalha. Sim, Ourique não foi no Minho. De todas as hipóteses, essa nunca foi colocada. Então, se não é no Minho, o que é que estamos a fazer no Alto Minho? Vemos aqui ao Alto Minho porque também um dos mitos que se geraram em torno de Ourique é que Dom Afonso Henriques, a partir do momento em que foi alçado rei, a partir do momento em que alcança esta vitória, que é mitificada e engrandecida para números completamente lendários pelas fontes mais tardias, teria passado a ser titulado rei. Não é? E isso realmente acontece a nível da chancelaria. Os documentos que o monarca assina, realmente, a partir de 1140, logo após Ourique, ele começa a se intitular rei. Estamos aqui no Alto Minho porque, no entanto, antes de Ourique, nós temos dois documentos, que são dois documentos epigráficos, em que o monarca é tratado como rei em 1138. Ou seja, deles é aqui bem perto. Um ano antes de Ourique. Um deles é aqui bem perto, que é a inscrição de Santa Luzia de Campos, aqui em Vila Nova de Cerveira. Então vamos lá. Vamos. Não muito longe do Mirador do Cervo, na capela de Santa Luzia de Campos,
existe uma inscrição curiosa. Foi publicada parcialmente pela primeira vez por Abel Viana em 1930 e investigada, entretanto, em 1995, na tese de doutoramento de Mário Barroca. Esta capela, professor Mário Barroca, é do tempo de Dom Afonso Henriques? Não, esta capela é mais tardia, é posterior. Incorpora elementos do tempo de Dom Afonso Henriques. É do mosteiro medieval de Santa Maria da Valboa, que foi extinto no século XV. Mas ficaram cá pedras? Foram uma série de... O edifício de culto permanece, não é? A capela, e estão aqui aproveitados materiais de várias épocas, desde o tempo de Dom Afonso Henriques até épocas posteriores. Temos aqui algum elemento do tempo de Dom Afonso Henriques? Do tempo de Dom Afonso Henriques temos estas duas colunas com os capiteis do arco triunfal. Como é que sabemos que são do tempo de Dom Afonso Henriques? Estilisticamente, os capiteis são de um primeiro românico ainda muito volumoso, muito pouco trabalhado, pouco evoluído e, portanto, coincide com a época antiga. E tem duas cruzes de sagração do lado de fora. Portanto, encostados aos capiteis, de um lado e do outro, tem duas das cruzes de sagração. No tempo medieval tinha 12 cruzes de sagração. E há mais pedras? Há outros elementos do tempo de Dom Afonso Henriques? Do tempo de Dom Afonso Henriques, para além destas pedras do arco, há duas pedras lá fora com uma inscrição, que é isso que nós vamos ver agora. Então, esta pedra temos a certeza que é do tempo de Dom Afonso Henriques? Esta pedra temos a certeza que é do tempo de Dom Afonso Henriques. Tem uma inscrição que se lê perfeitamente. A inscrição tem 3 linhas, tem uma linha aqui, uma segunda linha aqui e uma terceira que conclui aqui. E então ela diz, tem aqui um I, um S, um T e um E, isto é. Depois tem aqui um F, um U, um N, um D, um A, um T, fundato, e aqui o U. Isto é fundato? Este subentende-se mosteiro, foi fundado, o S está lá em cima, e a era, milésima, e depois continua aqui a data, o C de centésima, um L, um cial de 50, um X, outro X, um V e um 1. Portanto, 1176. E depois acrescenta, e este é que é o aspecto fundamental desta inscrição, um R, um E e um G, regnante, N-A-N-T-E, regnante, e lá em cima diz Rex Alfonso. Ou seja, esta pedra está a dizer-nos que Dom Afonso Henriques era tratado como rei. Como rei. A era que está aqui é a era hispânica. A era hispânica de 1176 tem que se tirar 38 anos para passar para o nosso calendário atual. O que dá 1138, um ano antes da Batalha de Ourique. É um interesse extraordinário desta inscrição. É realmente documentar-nos que Dom Afonso Henriques é tratado como rei, reinando o rei Dom Afonso Henriques, que é um documento extraordinário. Por entre as narrativas que se propagaram ao longo dos séculos, não é fácil encontrar a verdade histórica acerca de Dom Afonso Henriques. A verdade à volta de Dom Afonso Henriques está oculta por inúmeras e sucessivas camadas de interpretações. A imagem que nos chegou até hoje é puramente especulativa. Não existem retratos ou estátuas do primeiro rei de Portugal que lhe sejam contemporâneos. Nas ruínas do convento do Carmo encontra-se uma estátua do século XIII que representa um homem coroado e de espada em punho. Há quem diga que aquela poderá ser a mais antiga representação do primeiro rei de Portugal. Na Gazeta de Lisboa de 1832, encontramos a descrição sobre a última vez que foi aberto o túmulo de Dom Afonso Henriques, de onde se retirou a espada que se encontra no Museu Militar do Porto. A sua caveira estava inteira e mostrava ainda todos os dentes no seu lugar menos um. As dimensões do crânio e mais partes da cabeça eram grandes e proporcionados os ossos dos braços e pernas, os quais, comparando-se com os da figura superior do túmulo, se achou perfeitamente coincidirem, tendo 10 palmos de comprimento, como refere a história haver tido de altura o herói. Em julho de 2006, a antropóloga forense Eugénia Cunha introduziu um endoscópio por um pequeno orifício do túmulo de Dom Afonso Henriques. O objetivo científico era reconstituir o perfil biológico do primeiro rei de Portugal. O que é que encontrou no túmulo de Dom Afonso Henriques? Há 11 anos consegui ver que estavam lá, num túmulo grande, escuro e maltratado, 3 ossários. 3 ossários, quer dizer que não estará lá só o Dom Afonso Henriques? Estarão provavelmente familiares diretos.
E mais pequenos, não era? Sim, parece uma caixa maior e duas pequenas. Não sei quem é quem, é impossível, só sabendo isso. É natural que eu já estava à espera de encontrar ossários, porque aquilo não é uma sepultura primária, ou seja, o corpo já tinha estado noutros locais e provavelmente são pessoas da família dele. Em que estado de conservação é que está o túmulo? Está mau, precisa de uma intervenção de limpeza, de manutenção, e os próprios ossários, as caixas alegadamente de madeira, estão muito deterioradas. Tinha os instrumentos necessários para fazer Não, fiz com o que essa era possível. investigação? Na altura fiz com um endoscópio do meu tio, que fazia... Do que seu era tio? gastro, que é do meu tio, que era da gastro. Portanto, era uma coisa que não era adequada para aquela Não, função mas específica. sabendo que tinha luz na ponta e que eu conseguia iluminar aquilo e espreitar, portanto, funcionou. Mas hoje já poderia ser feito esse trabalho com Espero que sim. uma Quanto mais não seja, os endoscópios evoluíram tecnologia bastante. muito melhor. Exatamente, com certeza. O que é que hoje se poderia fazer? Uma prospecção geofísica mesmo, com os engenheiros geofísicos mesmo, o georradar, por exemplo, podia ser feito de uma maneira diferente. Mas neste momento, sabendo que existe, só tinha que se abrir e tirar lá o material. Neste momento acho que já não precisamos de fazer prospecção outra vez. Era só abrir, estudar e fechar e colocar tudo lá de uma forma digna. O que é que se poderá encontrar lá? Poder-se-á encontrar o Dom Afonso Henrique e dois familiares diretos. Está lá o crânio de Dom Afonso Henriques? Não sabemos, tínhamos que abrir para ver. Através do crânio é a única maneira que temos de ter uma aproximação facial. Poderia-se fazer aquilo que os ingleses fizeram, por exemplo, com Ricardo III, reconstituindo o rosto de Ricardo III? Até com a mesma equipa, sim. Portanto, poderíamos conhecer a cara de Dom Afonso Henriques. Ter uma ideia, sim, mas isso tudo depende do estado de conservação dos ossos da face. Exatamente, não faço ideia. E se lá estiverem, porque também não Face sabemos pode se não estão. estar. Pode estar o resto do esqueleto e não estar o crânio, sim. Porquê que, depois dessa sua intervenção em 2006, a investigação parou por completo? Porque houve outra tentativa que não foi autorizada e porque quem tem a faca e o queijo na mão não sou eu de todo. E quer dizer, perder mais tempo com uma investigação que não depende de mim, não é? Era muito interessante. Cada vez há mais investigações semelhantes noutros países. Veja o que fizeram, por exemplo, no Brasil, com a família real. Portanto, foram todos estudados e continuam a ser estudados agora. Aqui não querem. Porquê que, com essas possibilidades todas, não houve mais evolução, não houve mais investigação depois de 2006? Houve um novo pedido que não foi, portanto, não foi autorizado, mais uma vez. Quem e depois, é que não autorizou? na altura chamava-se GESPAR, a Direção-Geral do Património. Sim. Por que é que há tanta resistência a que haja essa investigação? Talvez se pensar que podem não ser as pessoas que pensam que lá estão, serem outros. Pode Isso ser isso. estragava um pouco a narrativa. Sim, já aconteceu noutras situações, mas a verdade acima de tudo, não é? Se hoje a ciência pode contar muito mais e podemos saber coisas que não sabíamos de outro modo, por que não? Houve também uma tentativa mal sucedida de exumar os restos mortais de Dom Sebastião. Os resultados obtidos com a pesquisa por georradar indicam que existem ossos no túmulo. Terão mesmo sido os ossos de Dom Sebastião que Filipe II de Espanha enviou para Lisboa. No caso de Dom Afonso Henriques, podemos concluir que a famosa espada não é a original, que a coroação na Batalha de Ourique talvez nem tenha acontecido. No dia em que for autorizada a abertura do túmulo, poderemos ter respostas para muitas incógnitas que subsistem e talvez até conhecer a verdadeira face de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques e Dom Sebastião são figuras históricas envoltas em mistério. O tempo, esse admirável escultor, fez deles, aliás, protagonistas de inúmeras lendas populares. Apesar disso, apesar das muitas dúvidas e apesar das grandes capacidades técnicas e científicas de que dispomos hoje em dia, continua a haver uma enorme resistência a que se realizem exames que poderiam esclarecer essas dúvidas e essas incógnitas. Enquanto isso não acontecer, o mito vai continuar a sobrepor-se à história. Thank you.